Sejam muito bem-vindos e bem-vindas de volta ao Cine Raio X, aqui na Academia Internacional de Cinema. Siga nossas redes e acompanhe em todas as redes, sempre fazendo comentários para a gente poder seguir as suas dicas também. Aqui, hoje, vamos falar sobre um dos cineastas favoritos da contemporaneidade, que literalmente redimensionou o terror e revalorizou perante principalmente as premiações. Lembremos, terror sempre foi profundo e uma forte crítica contundente na sociedade a censuras ou qualquer forma de opressão. Porém, de fato, ele trouxe à baila nas premiações um gênero que costumava ser esquecido e agora todos disputam para fazer um filme do gênero. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Jordan Peele. E para falar sobre ele e fazer o ranking, trouxemos não só nossa co-host, Dalila Camargo Martins, como nossa convidada especial, Yasmine Evaristo. Para falar sobre o terceiro menos favorito, vamos começar com ela. Yasmine, conta pra gente, por favor, qual é o seu terceiro menos favorito? Porque não tem como dizer terceiro que não gosta, né? A gente adora tudo que é filme dele, né? É exatamente esse o ponto. Eu escolho um terceiro menos favorito, mas assim, com aquela dor imensa no coração, porque ele ainda assim é um dos meus favoritos, que é o Nós. Eu acho que eu tenho um pouco dessa relação com esse filme, de não ter gostado tanto, talvez porque quando eu fui ao cinema assistir ele pela primeira vez, eu esperava um impacto tão forte quanto foi o Corra. Né? Então você fica meio que naquela expectativa a partir do que você já viu. E ainda assim, para mim, é um dos filmes mais fantásticos dele. Eu acho que ele consegue elaborar muito bem essa construção dessas relações familiares, principalmente fazendo contrapontos entre uma família negra e uma família branca, que são duas famílias com ascensão social, mas como que você tem ali diluído no meio dos diálogos que eles têm, né? Como que alcançar esse status financeiro e cultural nos Estados Unidos impacta de maneiras diferentes aquelas pessoas. Fora isso, para mim, é um filme fantástico também na elaboração dos símbolos, dos signos e de toda essa parte imagética, porque ele fica te pregando peças. O tempo inteiro ali ele vai te dando dicas e criando situações para meio que confundir a gente e fazer a gente ficar tentando entender muito bem para qual direção o filme está indo, sabe? Qual que vai ser o momento X que a gente vai ser assustado. E eu acho que em vários momentos ele consegue pegar a gente de surpresa. Então, assim, vocês já viram, né? É o meu menos favorito, mas ainda assim é um filme maravilhoso. Vou passar então para Dalila. Para Dalila dizer qual é o seu terceiro menos favorito, Dalila. Tem aí? Então, meu terceiro menos favorito também é o Us, também é o Nós. Eu acho que porque talvez em termos de... O Jordan Peele consegue fazer sempre muito bem alegorias sociais através de trabalhos com o gênero de terror, sobretudo, né? E claro que você também tem ali algumas questões de comédia, enfim, mas ele sempre tem também um comentário a respeito da sociedade do espetáculo, né, do show business, da indústria cinematográfica. E geralmente esses comentários, né, essa alegoria, ela é construída a partir de dados muito concretos, né? Então você tem de repente um roteiro muito bem escrito e com fazendo alusão às situações específicas da história, tanto do show business, quanto do lugar ocupado pelos negros dentro do show business. E eu acho que em Us, o símbolo ali, essa alegoria, eu nem chamaria de alegoria, porque para pensar em termos de alegoria, né, você tem essa coisa do concreto, parte do fragmento. Eu acho que ali você tem mais uma simbologia, e eu acho que fica um pouco abstrato, por isso que eu estou chamando de símbolo. Eu acho que ele fala da questão do outro, né, ele fala de uma questão do duplo, de uma questão da ameaça, é um filme sobre paranoia, né, e Us significa nós, mas também pode ser entendido como United States, né, Estados Unidos, então ele tá fazendo essa referência, é uma questão, ele fala sobre essa questão da paranoia, de você lidar o tempo todo com medo de um outro, esse outro que produz também a cultura, e que é esse outro que é
segregado, mas e esse antagonismo, né, entre esse outro e esse mesmo, né, esse conhecido e o desconhecido, ela gera uma, digamos assim, um estado, né, um estado de sociedade. E ali eu acho que a coisa fica um pouco mais abstrata. Então ele faz esses comentários políticos a partir, claro, de questões de ficção científica e terror, né? Então a questão da sombra, do subterrâneo, né? Um filme que trata sobre digamos assim, são túneis abandonados, né, embaixo do país, de diversos fins, ou minas que o primeiro letreiro do filme, né, não estou dando nenhum spoiler aqui, minas desabitadas, desativadas, desculpa, ou então túneis de metrô abandonados, enfim, ele trabalha com essas questões, e acho muito curioso porque ali, por exemplo, eu não vi uma referência, né, aos túneis que eram comuns durante a Guerra Civil Americana, né, em que você tinha eram utilizados, né, para os escravos fugirem, né, da situação das plantations, da situação de escravidão no sul e irem para o norte. Então, acho muito curioso ele aludir a essa questão do subterrâneo também como essa possibilidade, né, de uma espécie de esconderijo com o intuito de fuga e o intuito de libertação, mas ainda assim o filme obviamente trata dessas questões raciais, mas eu acho que ele é um filme mais abstrato em relação aos outros. Digamos assim, as alegorias, né? As alegorias sociais são construídas de forma mais concreta e de forma mais assim com índices, né, em relação, né, índices históricos mesmo, né, sobre tanto a história do showbiz quanto do lugar do negro na cultura. Realmente é um filme que eu acho que dá muito pano para manga, né? Tanto que é aquilo que eu brinquei com a Yasmine, não tem como dizer um filme que a gente não gosta dele, até o menos favorito. Até o menos favorito. Amor! É motivo de memorabilia. Gente, vocês sabem que eu sou um defensor da memorabilia, né? Eu sempre digo que o cinema pop de Hollywood, ele comprou as pessoas através do produto. Mas às vezes o produto não é necessariamente um problema, porque senão como é que a gente vai sobreviver? Então, até o merchandise do cinema alternativo chegar no produto é também uma contracultura, mesmo que seja produto. Então, esses funcos aqui, né, da Lupita Nyong'o, nas duas versões dela, e já demonstra que, nitidamente, inúmeras questões que eu acho que são ricas, a gente percebe o quanto o filme ele é cheio de características semióticas, né? A vilã, entre aspas, a antagonista, ela veste vermelho, um macacão vermelho que todos eles vestem, todos os alternativos vestem um macacão vermelho, e quando a gente descobre a grande reviravolta do filme, né, que é a transformação da nossa perspectiva pelo fato de que elas já estavam trocadas, a essa altura, a protagonista, que veste branco, já está praticamente toda avermelhada de sangue, né? Então a roupa dela, quando a gente tem a inversão de caracteres, a gente de fato tem a identidade dela revelada até pela roupa, pela cromática da roupa, porque ela já está de vermelho. E aí a gente sabe que elas foram trocadas. Então eu acho que é um filme que ele diz muito, e as duas têm uma peça fundamental, né? A tesoura dourada da primeira e a segunda, o pé de cabra. Então são também... Todo o filme é semiótico, né? Eu acho que também é o meu terceiro, infelizmente, porque o coração vai ser tomado de outras formas, por outras significações, que depois a gente vai chegar no segundo e no primeiro, mas eu amo muito Nós. E eu acho que o Nós, um pouco do que a Yasmine e um pouco do que a Dalila falaram, para mim se traduz pelo fato de que, quando Jordan Peele fez Corra, ele foi o filme que valorizou todo o gênero que estava antes como
né, o primo pobre do cinema, e valorizou toda uma representatividade de quem fazia esse cinema, né? Vamos lembrar que o cinema de terror, ele nas décadas, ele acompanha as revoluções imagéticas da própria cultura norte-americana. Então, por exemplo, nós temos monstros na década de 50 por causa do medo da bomba atômica, né? Nós temos slashers na década de 80 que matam primeiro as virgens, matam pessoas negras, que é toda uma questão que o Jordan Peele, inclusive, debate no documentário Horror no Ar, né? Da doutora incrível Coleman, Olivia Colman, ganhadora do Oscar. Olha aí, a Robin Coleman, desculpa, gente, é ato falho, né? Com quem, inclusive, eu e Carissa debatemos, a Carissa já participou aqui do nosso programa no episódio do Close, nós debatemos, tivemos essa honra de debater com a doutora Robin Coleman, traduzindo simultaneamente o debate com ela, e eles falam muito no livro e documentário sobre o livro, que o Jordan Peele é um personagem, sobre como o imaginário do cinema de terror matava primeiro personagens negras, número 1, porque eles tinham medo de que esses personagens fossem potências. Né? Era um racismo estrutural que não queria dar uma paridade de direitos a esses personagens. Isso também se traduz muito, e a gente deve falar sobre isso também, do porquê o Jordan Peele cria protagonismos negros e não necessariamente os prejudica, né? Digamos assim, eles têm curvas de aprendizado, de evolução, mas eles não são vítimas em nenhum momento, que é uma questão que veio com o cinema de terror da década de 2010, que foi o cinema de terror identitário. Várias mulheres passaram a dirigir mais filmes de terror, já dirigiam anteriormente, mas passaram a dirigir ainda mais com protagonismos femininos. Várias pessoas negras passaram a dirigir cinema de terror, e o cinema fantástico em geral passou a estar em várias identidades, até mesmo na cosmologia dos povos originários, que passam a falar de fantasmagoria, que passam a falar sobre divindades num estado muito próximo da carne, né, da matéria objetiva. E por que isso é importante? Porque o fantástico permitiu-se falar as alegorias que a sociedade não deixava, como um pouco a Dalila falou, lembrou das railroads, que eram os subterrâneos que permitiam a liberdade para várias pessoas negras durante a Guerra de Secessão norte-americana, e que várias personagens históricas surgiram dali, como Harriet Tubman. Mas o incrível que esse filme Us traz é que muita gente não lembra de Corra como um filme fantástico. Como a alegoria de que trocar o cérebro das pessoas é esquecida porque o protagonista derrota os vilões, então ninguém vê alguém sendo trocado, só vê a pessoa já trocada, as pessoas esquecem o toque fantástico que o filme tem. O filme passa por crível, como se já desse para fazer isso, apesar de que é uma baita alegoria do que já acontece mesmo. Muitas pessoas brancas se aproveitando do tokenismo, da negritude, para se valer de identidade, né, na sociedade, de potência alheia. Mas o Nós não, o Nós, ele teve a coragem de assumir um filme de massas, de família, como as duas disseram muito bem, para as populações, e uma criação imagética inacreditável. O Jordan Peele, ele consegue criar quadro que parece um pintor. Então, o início com a casa de espelhos, o próprio menino com a máscara e o duplo dele com a famosa cena do carro em chamas, né? O espantalho na praia. E, claro, a Lupita com aquela tesoura, que tem toda uma outra significação, aquela tesoura dourada, desde a era anterior, né, da colonização, aquela tesoura vem de um lugar da costureira, depois vem para dividir a história, cortar a narrativa, literalmente. Tudo que o Peele usa tem significados. E eu acho muito interessante que ele contrapõe duas famílias negras. E por mais que seus protagonistas geralmente jamais são vitimizados, mesmo que pudesse ser uma chave narrativa, muitas mocinhas Final Girls de protagonismo feminino são vitimizadas ao longo dos filmes, sofrem o pão que o diabo amassou, tipo novela mexicana, para a superação final. Já os personagens negros deles costumam geralmente já ter dentro de si essa superação e só precisar externá-la. Mas, vamos ser sinceros, ele mata uma família negra. E isso é muito corajoso para ele, porque ele mata a dupla. Ele mata o duplo. E isso é muito impressionante, porque ele consegue fazer isso de uma maneira a criar novas significações. Porque esse duplo está falando também sobre
famílias negras que foram obrigadas, quando alcançaram o status que essa família tem, a se embranquecer, a virar uma família que não se reconhecia. Então, toda a questão da lancha, tudo tem um significado. E tanto que o vilão do pai, do patriarca, é vencido na lancha. A vilã da irmã é vencida na ginástica olímpica, né, nos seus maiores atributos. E a vilã da mãe é vencida no duplo da mãe, aquela que foi dupla mãe, porque elas trocaram de lugar e ainda assim elas foram mãe. A outra criou uma revolução, ela fez os duplos, as sombras falarem, que era algo que ninguém falava lá embaixo. E a Lupita, com um trabalho de artista que deve ser falado, impressionante, que é aquela voz fantasmática que ela criou, né? Que eu acho que ela deveria ter sido indicada ao Oscar de melhor atriz, inclusive, são essas injustiças de exclusão, e que eu acho que esse filme é a perfeita adaptação de Pele Negra, Máscara Branca, do Fanon, porque ele demonstra nitidamente o quanto tem que se lutar contra o embranquecimento constante da identidade negra na sociedade norte-americana e mundial, mas ali com arquétipos bastante culturalmente, né, associados à norte-americana. Perdão, me alonguei até, gente. Vou agora pular para o segundo. Peço até para a Yasmin, por favor, compensar minhas palavras pelos cotovelos. Vou pedir espaço para minhas colegas e pedir o segundo menos favorito. Eu acho que agora podem vir surpresas do grupo. Porque eu acho que todo mundo espera coisas óbvias, mas talvez venham surpresas aí. Vamos lá. Yasmin, qual é o seu segundo favorito? Então, mais uma vez eu vou dizer que ranquear os filmes do Peele é uma coisa muito complicada. Só que o meu segundo menos preferido virou no último ano o Corra. Porque eu fui arrebatada pelo Nope, né? O Não Olhe. Mas, de novo, né? Essa linha entre eles é uma coisa muito, muito tênue. O Corra foi o primeiro contato que eu tive com a produção do Peele. Eu não conhecia ele nem na comédia até então. Fui ter um primeiro contato com o filme, e foi um filme que me arrebatou. E aí, pensando no que você disse antes, de como as pessoas não enxergam ele como um filme fantástico, tiveram vários momentos em que eu também fui desligada dessa chave, porque ele vai trabalhando ali com outras possibilidades, fora que ele tem ele usa de uma forma muito objetiva para falar das coisas. Ele escancara de uma maneira muito objetiva o racismo na comunidade estadunidense. Então, você vai ficando tão impactado por aquelas coisas, ao mesmo tempo que eu acho que ele usa de uma estratégia muito interessante, que é isso. Ele é um cara que domina muito bem a comédia. Então, eu acho que ele consegue fazer alguma coisa muito semelhante ao que o Spike Lee faz. Ele cria uma situação cômica que está ali relacionada a questões sociais, raciais, culturais, mas, na verdade, o que ele está te fazendo é te constranger. Então, assim, é aquela situaçãozinha que a gente para e pensa 5 segundos antes de rir. E eu lembro muito disso, uma reação de público que eu vi, porque eu assisti ele em casa e depois, numa outra oportunidade, eu fui ver ele no cinema. E nessa segunda oportunidade ainda tinha algumas pessoas que não tinham assistido. E como é interessante observar justamente a reação do público. Porque o público, composto de pessoas que não são racializadas, tem uma tendência a rir e depois ficar mudo de imediato com constrangimento. E quem é racializado e passa por aquelas situações consegue absorver aquilo lá com muito mais, né, tranquilidade. Eu acho que esse é um dos principais pontos assim que vale a pena destacar sobre o Corra. Segundo, isso tudo que você fala também com relação aos simbolismos, quanto de coisa que a gente tem ali, né? Quando você vai falar dessa questão, e aí nem entrando no fantástico. É um filme de cientista louco, porque você tem um cara trocando cérebros, mas ele também está tentando trocar ali alguma coisa de uma materialidade ali, intelectual também, tem isso, né? Porque ele não precisa só do corpo, ele precisa de um intelecto de sobrevivência. Isso é uma coisa que para mim ficou perceptível muito tempo depois. Se as pessoas não tiverem, né, posteriormente, se as pessoas não tiverem ali esse instinto de sobrevivência, aqueles corpos brancos, né, aquelas matérias brancas não sobrevivendo àqueles corpos negros.
E como que ele cria o tempo inteiro uma série de referências que tem a ver com a história da população negra, né? Então, assim, a personagem da Alison Luman, né, faz a namorada, ela tá tomando leite, né? Aquele símbolo ali da supremacia, ao mesmo tempo que também você tem um símbolo ali relacionado a uma coisa de uma infantilização, de uma mulher que é permitida ser mocinha, dondoca e criança o tempo inteiro, totalmente dominada pelo pai. Então, acho que você tem dois simbolismos ali. Tem a questão também da caça, né? Que fica muito evidente ali. Tem sempre aquele foco no cervo, e sempre uma relação do cervo com Daniel Kaluuya. Então ali já estabelece o quanto ele é a presa. Eu acho que é muito marcante para mim aquela venda, né? Que se faz do personagem do Kaluuya. Porque aquilo ali é exatamente como eram, né, as vendas das pessoas escravizadas durante, né, esse período todo da escravização. Então, eu acho que ele faz isso, ele confronta diretamente o problema do estadunidense, que é essa ausência de memória, essa ausência de memória é uma ausência de memória proposital. Né, é aquilo que a gente discute o tempo inteiro. As pessoas acham que se você não discutir algo, algo some. Então é isso, nós não discutiremos o racismo, porque aí o racismo vai sumir da nossa sociedade. O ponto não é esse. O ponto é justamente colocar essa discussão ali à frente. Eu acho que ele faz isso muito bem. E para um filme de estreia, eu acho que ele é extremamente ousado. Ele poderia ter sido esquecido nas premiações, como você mesmo disse, e aí o cara vem, consegue, né, uma indicação e uma vitória num Oscar de roteiro. Eu acho que isso é impactante pra caramba, tanto para um cara preto, mas também para um filme de gênero, né? E é um filme que vai reverberar para sempre, porque eu conheço pessoas que não gostam tanto, eu conheço pessoas que gostam muito, algumas que estão mais ou menos, mas todo mundo o tempo inteiro fala e afirma o quanto que esse filme é impactante e importante para a história do cinema, principalmente para a história do cinema contemporâneo, que acontece isso, essa insurgência de novos olhares, de novas vozes, de novas pessoas, né? Falando sobre outras realidades a partir da fantasia, do horror, do terror. Concordo, falou muitíssimo bem. E queria passar agora para a Dalila. Qual é o seu segundo favorito do Pili, Dalila? O meu segundo do ranking é o filme também, o Get Out. E eu acho ele, bom, tem muita coisa, né? Mas eu queria ressaltar basicamente duas. Uma delas é justamente essa, né? Ele tem ali, eu acho que, e aí em contraposição ao que eu falei antes sobre o meu menos favorito, eu acho que aqui ele vai direto ao ponto. E ele não é tão simbólico, e ele é mais concreto. Então, ele faz referência, ele por exemplo, essa cena do leilão, né, do Chris, que é o protagonista, que está sendo leiloado para os vizinhos, os moradores daquela comunidade, daquele subúrbio branco, né, da família, onde mora a família da namorada do Chris. E ali você faz uma referência direta à venda, né, dos negros com mercadoria, né? E, ao mesmo tempo, ele faz esse jogo em relação entre o passado e o presente, porque é como se ele nos mostrasse, através, muito bem como a Yasmine lembrou, do constrangimento, né, dessas situações cotidianas que a gente testemunha, eu com branca testemunho todo dia, e outras pessoas vivem todo dia, né, pessoas negras vivem todo dia, que são aparentemente até banais, mas que são assombrosas. E eu acho que o mérito desse filme é ele conseguir devolver o assombro a essas situações que parecem mitigadas no nosso cotidiano, né? E eu acho bastante interessante porque é basicamente como se ele mostrasse, né, uma continuação do racismo estrutural, né, fazendo essa ponte, né, de como era na época da colônia e de como é na época de hoje, né, de uma sociedade democrática, né, nos Estados Unidos. E é muito curioso que é como se ele mostrasse, né, os mecanismos que permanecem, né, são mecanismos de destruição subjetiva, né, com uma prática histórica. Então, eu acho muito interessante porque ele algo que é talvez mais discutido, né, quando a gente pensa em escravidão. Então, a questão
do negro tratado como objeto, né, como uma mercadoria, mas aqui é muito interessante como não é mais uma questão do corpo apenas, né, digamos assim, do uso de trabalho, da força de trabalho física, também uma questão de colonizar a subjetividade de um negro. Então, eu acho muito, muito potente o fato de que quem quer comprar o Cris, quem arremata o Cris no leilão, é justamente um galerista cego. E é um galerista cego que se interessa pelo olhar de um homem negro, que é um artista e é um documentarista, né? Na verdade, tira fotos, né? A gente vê as fotos dele no apartamento dele, bem no início do filme, e também acho que, se eu não me engano, agora eu não me recordo, mas se a gente vê também como elas, não apenas como objeto de cena, mas também se elas ganham uma certa autonomia na montagem. Então, eu não lembro exatamente, mas talvez ganhem, né? Então, acho muito curioso isso, em que também o fato ali, eu acho muito preciso, porque essa família e essa questão de colonizar a subjetividade negra, eu acho que isso é tratado tanto no ambiente das artes visuais ali, que é um ambiente liberal, e também essa família, a família da namorada dele, é uma família que não é republicana conservadora, é uma família liberal. É uma família, o pai da garota, né, como a mesma garota diz, meu pai fala o tempo todo, eu votaria no Obama se eu pudesse, mas tantas vezes quanto possível, né, assim, né, se tivesse mais eleição com ele. E eu acho muito curioso, porque é justamente isso, esse filme, ele mostra como esse racismo estrutural está completamente em funcionamento dentro mesmo desses lugares sociais mais liberais. E nesses ambientes que, teoricamente, dão um espaço para o negro, mas esse espaço, ao mesmo tempo que é dado, de uma maneira muito cruel, também torna e retorna a objetificar o negro enquanto corpo, o negro enquanto sujeito, né? Enquanto pensador, enquanto produtor de imagem. E, por outro lado, eu também acho que esse filme é uma espécie ele tem um quê metalinguístico muito forte, porque, na verdade, esse Cris, enquanto fotógrafo, quem é o protagonista, né? Através dos olhos dele que nós vemos essa história, também eu acho que é uma espécie de analogia com a figura do Jordan Peele dentro da indústria cinematográfica nos Estados Unidos. Então, é um negro falando para brancos, né? E eu acho isso muito frontal, eu acho isso muito radical. Eu acho que é um filme bastante impactante, assim. Acho que são esses pontos que eu queria ressaltar. Muito interessante. Nós estamos muito em sintonia, gente, porque é isso, né? Eu também fui arrebatado por um filme que acabou me trazendo outro protagonismo. Mas eu tenho que dizer, né? Para mim, o Corra, ele é um filme hors concours. Ele é literalmente hors concours. Muito hors concours. E é aquilo, né? Nós criou um imagético, antológico. O Corra, ele criou um referencial antológico, porque todos os filmes passaram a copiá-lo, né? A gente vê a cena da cadeira, né, da poltrona, em que ele descasca o algodão, cadê aqui, ó? O algodão da poltrona, que tem todo um significado, porque era o algodão das plantações de algodão. Então, o que era antes uma experiência de opressão, ele subverte numa tecnologia, porque era uma técnica que se conhecia por experiência da ancestralidade, para derrotar o inimigo. Né? A mesma coisa ele usa a ultrasexualidade, que geralmente é supersexualizada das pessoas negras, nos chifres, né, da cabeça empalhada, para matar um dos personagens brancos. Então, cada uma das tecnologias que já foram distorcidas vão sendo reapropriadas. E o filme ele tem uma imagem que foi copiado por Deus e o mundo, principalmente, evidente, a cena talvez seja a cena da década e, quem sabe, quiçá, a cena do século, né? Que é a cena da xícara de chá girando em torno com a colher, com ele afundando na poltrona, num espaço de um vácuo, de um vórtex que puxa ele para a infância
e ele vê as violências na TV quando ele era pequeno, quando ele sentia tudo isso, e ele, de repente, é transportado para uma vulnerabilidade que ela vem da estrutura desde criança. Como Simone de Beauvoir falaria, né? Não se nasce mulher, se torna, porque tem que se enfrentar toda uma estrutura que lhe diz como você tem que se tornar, o que você tem que ser, o que é isso. Então, da mesma forma, por analogia, na interseccionalidade, há toda uma estrutura para se enfrentar, para se emancipar do que os outros querem de você, porque esse filme é totalmente o que os outros querem de você. E essa cena, inclusive, né, eu lembro a todo mundo que eu acho que não é à toa, que é uma louça chinesa. E a gente tem que lembrar, né? A louça chinesa ela foi muito cara, ela foi muito preciosa. Não é à toa que é um chá, por causa da revolução do chá de Boston. Não é à toa que é uma louça chinesa. Por que a louça chinesa? Vamos lembrar, isso daqui é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente, que a Kodak tinha de opressão, que era uma opressão gigantesca, né? E que ela tinha um monopólio do mercado de revelação de foto, do negativo, quando a película era o predomínio. E o que ela fazia? Ela tinha uma forma de revelação uniforme, unidimensional, no mundo inteiro. E ela tinha um privilégio da pele branca e ela fazia isso em detrimento da pele negra, né? Ela estourava a luz na pele negra e priorizava a pele branca. E o que isso é uma questão? A gente sabe hoje, graças a várias pessoas de direção de fotografia brilhantes, que a pele negra, inclusive, é muito mais fácil de fotografar do que a branca. A branca, inclusive, é muito mais difícil. Mas foram anos e anos e anos que a Kodak vendeu os cartões Shirley. Shirley era o nome padrão para mulheres brancas que tinham a mesma conotação de referencial cromático da película. Então, e não era uma branquitude, inclusive, real, era uma branquitude irreal, porque a luz estourava, lembrem-se disso, né? Lembramos disso. Então, era uma brancura de quê? De uma porcelana chinesa. Por isso, o outro nome dos cartões Shirley eram China Girl. Não por ser uma garota oriental, mas por ser uma louça chinesa. E a louça chinesa é um branco irreal. Ninguém branco tem aquela cor, a não ser que tenha vitiligo, que não tenha pigmentação nenhuma. Uma pessoa albina. Não existe aquele tipo de brancura em pele nenhuma, o tipo da louça chinesa. Mas aquele era o tipo vendido pelo cinema. Aquela era a brancura, inclusive, certa. E isso fez com que a negritude fosse ainda mais errada na tela para os diretores de fotografia. Então aquela cena ela é tão poderosa porque ela diz muito pela louça chinesa, pelo chá da Revolução de Boston, pela poltrona onde ele é aprisionado, pela infância para onde ele é remetido. O filme diz tantas coisas e eu quero dizer mais uma. Ele revela para mim um dos meus atores favoritos. Gente, eu amo Kaluuya, amo. Mas eu idolatro Lakeith. Eu idolatro Lakeith Stanfield. Ele é fabuloso. Meu personagem Nossa, ele é fabuloso. favorito, mas assim, de léguas. Eu acho ele um personagem paradigmático da televisão. Ele, para mim, em Sorry to Bother You, Desculpa Te Incomodar, deveria ter sido indicado a melhor ator e ganhado. Em Judas, o Messias Negro, né, que os dois estão atuando juntos de novo, o Oscar, a gente vê como é um lobby opressor. Os dois são indicados como ator coadjuvante. Gente, o filme não tem protagonista, então, né? Não tem. Só tem coadjuvante no filme. Porque os dois protagonistas foram indicados na mesma categoria de coadjuvante, lutando um contra o outro, inclusive, que é Hollywood botando um contra o outro de novo. Óbvio que o Kaluuya ganhou, óbvio que o Kaluuya merecia, mas é isso. É o Lakeith revelado por Korra na cena paradigmática do Flash. E é isso. É mais uma... E como a Dalila lembrou, o Kaluuya é um diretor de fotografia, que era uma coisa que a gente acabou de falar dos cartões Shirley. Era proibida a pessoa negra ser fotógrafa, poder fotografar. Lembremos do filme excelente da Safira, que é o Travessia, um curta-metragem. Tem no YouTube, está aberto para todo mundo ver, sobre como várias famílias negras não tinham registro de fotografia, porque não tinha máquina, ou não era permitido se ter, ou porque trabalhava com uma família branca e a família branca não permitia ela ser fotografada. Então existem
tantas inversões que esse filme faz, que ele merece ter sido eleito o melhor roteiro desse século, que ele foi eleito recentemente, e permanece sendo uma das ideias mais originais da história. E concordo, né? Acho que todo mundo hoje em dia já conhece essa anedota, né? Pode procurar no YouTube o final alternativo do filme. O filme tinha um final pessimista de início, ele fez uma sessão teste, o público, poxa, mais um irmão perdendo, pô, que isso, cara, não faz isso não, e aí ele inverte, que faz aquela chave maravilhosa, porque o Pili vem da comédia, né? Então o amigo, que é o alívio cômico, vem no carro com sirene, que você acha, a polícia, fudeu. Opa, não pode falar a palavra no programa, tipo, pi, pi. Aí vem ele, sai do carro e diz: não sou eu, cara. Eu vim aqui te ajudar, nem sabia o que estava acontecendo. Então, são tantas inversões. E eu quero dizer uma última, que a Yasmine lembrou muito bem do Cientista Louco, né? E tem uma nítida referência ao The Reanimator, que é a franquia Reanimator, que é adaptada do Lovecraft, que é uma referência para muitas pessoas, e que era um escritor racista, como a gente viu ser ressignificado pelo seriado da Misha Green, Território Lovecraft. Aliás, Misha Green, que também fez o seriado Underground Railroad, sobre a trilha de subterrâneo da Guerra de Secessão que a Dalila falou. Então, acho que está tudo muito interligado e gosto que ele ressignifique o Reanimator, botando os brancos como gente louca mesmo, que acha que manda no mundo e pode fazer o que quiser, e transformou a pessoa negra num capital. Que é isso, né? Eles fingem que são progressistas, mas eles são neoliberais. Eles transformaram a pessoa negra num capital. Exatamente. É muito profundo, né? E agora, vou até inverter, já que todo mundo já sabe qual é o nosso primeiro favorito. Vou deixar... Quem quer começar, gente? Vambora, eu começo. Manter a ordem. Vai lá, nossa convidada especial. Olha como arrebatou a gente, né, amiga? Cara, pois é, não olha uma coisa Eu não assim. Nossa, foi uma experiência incrível. Eu fiquei atordoada. Eu acho que a minha relação com o filme, para ser definida em uma palavra, é atordoada. Eu saí do cinema completamente arrebatada. E eu acho que ele é um filme que... Bom, primeira coisa que eu acho que ele faz, que ele tá ali um pouco em oposição ao Corra. O Corra, como a Dalila mesmo trouxe a palavra para mim, que é exata, o Corra ele é frontal. Né? Quando ele está sendo objetivo em falar da questão racial, ele está sendo frontal. O Não Olhe, ele não está sendo frontal. Mas o subtexto inteiro do filme é construir o legado de alguém. Então, quando começa o filme com o Daniel Kaluuya ajeitando o cavalo dentro de um estúdio de Hollywood, e a gente traz novamente isso. Hollywood, essa ausência das pessoas negras, as questões da fotografia, as questões da própria produção, etc. E aí chega a Keke Palmer, como a irmã dele, fazendo aquele discurso, que era o discurso legal que o pai dela faria, para poder convencer a galera toda a ir lá. E ela faz o quê? Ela cria uma narrativa que não existe, para contar uma história, ela cria, não, né? Ela reproduz essa narrativa que o pai dela conta para criar esse personagem. E aí, por que eu digo que não existe? Dentro do universo do filme existe. Ou não. Né? A gente fica com essa assim, até quando até onde aquela história é real, daquele familiar ou não. E aqui, assim, isso não importa. O que importa é o que está sendo construído ali, que é basicamente falar assim, olha, desde o início do cinema, nós, pessoas negras, estamos aqui. A gente pode não aparecer, a gente pode não estar sendo vista, a gente pode não ter sido fotografado ou filmado, mas nós existimos. Então, para mim, a tecla que eu mais bato, assim, não fica muito preocupado, eu falo com todo mundo, não fica muito preocupado em assistir o filme e ficar tentando achar significado de símbolos, alegorias, sabe? Foca nisso, como que é a construção de um legado, como que você tem uma família funcionando com estruturas, né, completamente diferentes. Porque quando o pai morre, você tem um filho que é totalmente introspectivo, e ali a gente não consegue falar sobre... bom, né, falando assim, de uma maneira muito direta, falar sobre uma prole, porque ele não tem um relacionamento, a preocupação dele é manter o legado da família por meio da manutenção dessa empresa que o pai tinha. E aí você tem uma irmã que é abertamente uma mulher lésbica ou bissexual, né? Uma mulher que vive relacionamentos sáficos, vamos colocar assim, que também não se fala de prole. Então eu acho que é interessante a gente pensar nisso, assim. Ele não está falando, ele não está esterilizando a população negra,
mas ele está mostrando também como que sistematicamente as pessoas negras estão sendo mortas. Não é porque elas conseguem ter filhos e se reproduzir que elas conseguem manter um legado. Existem outros mecanismos sociais e culturais que vão acabando com essa população. Tem a violência, tem questões de saúde, tem a falta de acesso a várias coisas, né? E por aí vai. Gente, desculpa, o cara do caminhão de ovo vai passar aqui agora. Eu acho que é diegético com o Nope. Acho que é Não é diegético. completamente. Hoje é quarta-feira, é dia dele passar e ele tá meia hora adiantado. Quando eles Mas criam então, aquela armadilha, né? E para atrair. não é. E assim, outra coisa que o filme me atrai muito, e eu acho que todo mundo que tem a minha faixa etária, só para vocês se situarem, assim, eu tô com 39 anos, então fui uma criança no final dos anos 90, início dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, essa relação profunda que tem com a ficção científica. Então, você assiste o filme inteiro falando assim, cara, isso é contatos imediatos, o viajante caiu do céu, o milagre veio do espaço, enfim, vai, dos velhos malditos. Cara, sim, aquela ceninha de Akira ali no final da Keke derrapando a moto. Então, assim, eu acho que ele tem também pra gente, que é uma galera mais velha, esses referenciais imagéticos de filmes que a gente assistiu. E isso funciona como uma máquina do tempo. O que ele consegue fazer nesse filme, onde você não consegue definir ele, se você tá vendo um filme que você não consegue definir, mas na verdade você define ele. Ele é um faroeste com pitadas de sci-fi, é um filme de monstro. E dois gêneros seriam contraditórios, né? Exatamente. Jan-Jacket pode ser considerado uma referência direta aos kaijus. Uhum. Né? Você tem uma criatura que é o quê? Ela é uma criatura, ela é um alienígena, ela é uma criatura dessa nossa terra que vive no céu, ou ela é uma criatura espacial que já ultrapassou, né, aquele espaço da atmosfera lá e veio para. Então, assim, eu acho que essas dúvidas todas refrescam a memória da gente para a relação que a gente teve com o cinema. E aí eu vou trazer uma coisa que a Dalila disse um pouco, né, no bloco anterior. Você tem o Peele muito ali se expondo. Ele está falando da indústria cinematográfica, ele está falando dos problemas todos relacionados a forma como a distribuição, as propagandas, enfim, toda essa rede de entretenimento funciona. Ele está, obviamente, né, fazendo observações sobre várias questões raciais, incluindo com outros tipos de racialização, porque ali a gente tem pessoas amarelas, né, e pessoas latinas também. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele tá ali basicamente falando assim, esse sou eu. Eu sou construído disso. Eu acho que é um filme muito pessoal. Eu acho que meu encantamento, assim, ele fortaleceu quando eu comecei a entender o quanto que esse filme é sobre ele, sobre as referências que ele tem, sobre o que ele gosta, sobre situações que provavelmente o traumatizaram, sobre superações, medos, sabe, anseios, desejos para o futuro. Então, eu acho que é o filme mais pessoal dele, desses três. Eu fico até pensando assim, qual será o próximo patamar que ele vai alcançar? Porque eu imagino que o que a gente vai ver, né, de agora em diante da obra dele, e eu acho que isso parte desde o Corra. Ele não é um cara que está querendo se superar, não. Eu acho que ele é um cara que quanto mais dinheiro, quanto mais recurso você der para ele, melhor ele vai ser. E se ele tiver pouco recurso, ele vai continuar sendo bom também, porque ele tem muito a dizer. E eu acho que o tempo inteiro ele vai trazer isso, todo o conhecimento que ele tem, batendo de frente com uma relação muito forte, que é isso, né, de ser uma pessoa negra, um homem negro nos Estados Unidos, e com todo o conhecimento que ele foi adquirindo mesmo com relação à técnica, seja de roteiro, direção, fotografia, enfim, etc. Eu nem vou me alongar mais, não, porque eu posso falar horas desse filme, assim, meu Deus. Eu até ia te fazer essa pergunta. Nós três somos do meio do cinema, somos da crítica, curadoria, e nós temos essas referências, mas eu acho que é o filme mais unapologetic dele, tipo, ele não pede para entrar, e ele também não fez um filme para iniciados. Eu te pergunto, você também não percebeu que, tipo, talvez quem não é cinéfilo ou quem não tem nenhum letramento étnico-racial, porque o filme tem mais de uma diversidade étnico-racial, então não é só, ele traz a questão da negritude latino-americana, oriental, quem não tem nenhum letramento racial
geralmente tende a dizer que é o filme menos favorito do Pires. Você percebe também uma reação Percebo dessa? fortemente. Inclusive, a maioria dos argumentos que eu ouço de quem não gosta é assim, não dá para entender nada do filme. E aí eu sempre faço uma provocação para as pessoas. Tá, você precisa de entender um filme, talvez, para você gostar dele. Porque, por exemplo, não olhe aquela sequência do estábulo que eles acham que estão vendo os alienígenas e aí depois são os garotos da vizinha. Para mim, aquela sequência ela tem uma tensão tão forte que mesmo que você não entenda o que está acontecendo no filme, aquilo te capta. E eu falo muito isso, assim, recentemente eu dei uma oficina de crítica, e aí um dos meninos perguntou assim, mas como que você faz, assim, para falar de um filme? Você fica presa à parte, né, técnica e tal? Eu falo, não, a parte técnica vira uma coisa tão grande do cotidiano da gente, que já passa batido, assim, não é que passa batido, você já percebe com toda tranquilidade que já faz parte da leitura. Falei, mas eu prezo muito o sentimento. O que aquela imagem está me trazendo? Porque às vezes a gente fica com muita preocupação em buscar significados e esquece de entender da sensação. E cinema é sensação, gente. Cinema é feito para provocar sensações. Então, assim, o que eu senti naquele filme, aquela casa pingando sangue pela janela, aquilo me provocou um arrepio. E aquilo foi, assim, é o afeto, né? Foi o cinema de horror contido naquela sequência, me afetou fisicamente. Me arrepiou, não é porque eu sou cinéfila, não. É porque aquilo me provocou um sentimento de asco, de ansiedade. Eu entrei em cena, eu me liguei aos personagens e vivi o que eles viviam. Então, eu entendo muito que as pessoas não gostem, mas eu acho que as pessoas precisam de assistir esse filme já muito mais por essa chave. Quais sentimentos, né, quais sensações, o que esse filme te provoca? Porque eu acho que vai ser muito mais proveitoso do que ficar tentando descobrir quais são os easter eggs, quais são as referências e tal. Isso depois tem um monte de texto aí, gente. Não, O que a gente crítico faz é isso também. Agora a gente está vendo o trailer aqui, né? As imagens que nosso editor está colocando, e, por exemplo, as camisas, né? Todas as camisas têm algum significado, todas as cores, o verde e amarelo, que eu até tenho. Eu escrevi críticas sobre o filme, eu tenho toda uma questão. Eu acho que talvez ele tenha querido referenciar a Jamaica, ok, que também tem as mesmas cores que a gente, mas eu realmente quero acreditar que foi a gente, porque tem referências nítidas a Bacurau, inclusive o cineasta que tá lá no final, ele parece muito o personagem do Udo Kier, parece uma referência assumida, inclusive a resolução dele, final, que ele enlouquece, que nem o Udo Kier enlouquece no final de Bacurau, a Barbie Ferreira, que é uma atriz brasileira, né, de descendência brasileira, de Euforia, que faz ponta no filme, então mais um Brasil aí. Então acho assim que tem muitas referências ao Brasil para não constar que o verde e amarelo talvez seja nosso também, por uma questão de grande, como a Viola Davis falou quando veio pelo Mulher Rei, né? É o país de maior representatividade negra diaspórica fora do continente africano. Então ela não tinha como negligenciar isso. Então eu gostaria de acreditar que ele fez uma homenagem também a nós ali, mesmo que pequenininha, tem vários lugares. Mas eu também acho que é o filme, como a gente falou, né? Você percebe que também são os protagonistas menos agradáveis, ou agradáveis que eu quero dizer que queiram agradar. O irmão é carrancudo mesmo, é rabugento, mas ele é puro coração. A irmã é agitada, em todo lugar, é elétrica, irrita o irmão, mas ele ama ela. São personagens que geralmente poderiam não pedir para você ter que gostar deles, mas a gente se identifica porque eles falam da gente. A gente grita, a gente é chato, a gente é elétrico, a gente é carrancudo, a gente é rabugento. E eles são o que a gente é, né? Eu acho isso muito incrível. Aliás, Dalila, quer terminar? Então, eu completo aqui, aí eu passo a bola para a Dalila terminar. Eu vou, então, completar a minha parte também, é o Não Olhe. O filme me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. Eu acho que o Jordan Peele, como eu disse, não fez um filme para iniciados. E isso é uma questão, tá, gente? Vamos lembrar da grande revolução, né, da Beyoncé, quando ela fez o álbum Lemonade. Ela meio que ela disse assim para a população americana: eu fiz esse álbum para as pessoas negras. Se as pessoas brancas quiseram gostar, elas se identificaram e gostaram, que bom para elas. Mas eu não fiz esse álbum para explicar nada para elas. Eu não fiz esse álbum para letramento nenhum. Elas vão ter que correr atrás dessa vez.
porque eu já fiz muita música para elas, para dialogar, para fazer uma ponte. Agora não, eu estou fazendo algo realmente com uma cultura em mente, com uma ancestralidade, com um resgate em mente. Que aí ela vai ter todos aqueles resgates. Né? A partir de Lemonade, ela faz referências ao Mambeti, né? O Diop de Gibril Mambeti. Ela faz referências ao Daughters of the Dust, que é o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher negra lançado em circuito comercial norte-americano. Então, assim, eu acho que ali o Pili também disse, eu não vou mais explicar nada, não. E para que vocês querem que eu explique? Tá tudo aí. Então, tem vários, mais uma vez, né, metáforas, desde o extracampo, ele convidar o Keith Davis para ser o pai, que é um dos grandes atores negros, e um dos grandes atores negros do cinema de terror que não morre no final, né? No filme o Enigma do Outro Enigma de Mundo. Outro Mundo. Que é Nossa, um dos raros maravilhoso. personagens negros que não morre no final de um filme de terror. Então, sem falar que é uma das maiores vozes do cinema norte-americano, né? Ele é um dublador de boca cheia. Ele, inclusive, é um dos meus vilões favoritos da Disney, que é o vilão super esquecido de A Princesa e o Sapo. Eu não acho A Princesa e o Sapo o melhor filme da Disney, mas eu acho ele um dos melhores vilões. Eu concordo. Pois é. Tem muitas conotações ali, desde a TV, né, com aquele animal que eles queriam conter, que eles queriam domesticar, seja o cavalo, né, seja o chimpanzé, no comercial do menino oriental. Então tem tanto... E aí é que eu queria ler... Gente, eu não quero parecer que eu vou ler o meu próprio texto, mas eu vou ler o meu próprio texto só para ser rápido, gente. Eu peço 1000 desculpas. Porque eu acho que tem uma analogia nesse filme sobre domar o cinema, né? Domar o cavalo, domar a indústria, domar os funcionários da indústria e o poder de ressignificar a primeira imagem em movimento da história do Edward Muybridge, do cavalo, e dizer que aquele jockey, né, cavalgando o cavalo é um homem negro, ou seja, a primeira imagem da história do cinema é negra. É uma imagem negra. É uma representação negra. Quem ritmou aquele cavalo para pagar a aposta se ele tirava ou não as 4 patas do chão foi uma pessoa negra. Quem ditou aquela imagem é uma ancestralidade negra. Então ele diz, o pai do cinema é uma pessoa negra. E não é Edward Muybridge necessariamente, mas aquele que foi o primeiro representado. E isso é genial. E por isso a metáfora do filme inteiro é sobre domar a indústria. Como domar uma indústria? E aí ele diz, por respeito. Se você não tiver respeito, você não treina um cavalo. Se você agir com opressão, ódio, força, querer impor, você não treina um cavalo. Você não vai ter o respeito do cavalo. Assim, você não vai ter o respeito da indústria. Você não vai ter o respeito da produção, da equipe. Você não vai ter o respeito de ninguém, se você tentar impor. E eu queria colocar eu queria ler esse parágrafo, gente, porque eu não vou saber dizer tão bem quanto eu escrevi. Sem falar numa incrível analogia que o filme faz com a tela de cinema ser um símbolo feminino, de fagocitose, que engolfa. Essa espécie de alienígena no formato de uma tela de cinema é também meio anêmona, meio água-viva, com uma boca de vulva. E interessante pensar que a tela do cinema, a tela branca, a tábula rasa, que na teoria representa essa tábula rasa, ou seja, está ali para ser construída, foi tantas vezes mal utilizada e conduzida na história e apropriada com um suporte colonizatório, o que não é próprio dela. Ela é uma tábula rasa. Algo negativo e predatório a que o cinema já serviu, sim, operando como uma lobotomia no inconsciente coletivo, apesar de, metaforicamente, de maneira inversamente proporcional, a tela branca também depender da sala escura, sem luz, pois a luz só pode ser projetada na penumbra. Isso diz muito da analogia que mistura o breu entre o que é esquecido e o que é lembrado na memória, e o lampejo da refabulação a que os filmes se doam nos segundos que passam entre as películas de um filme. Então, eu acho que a sala escura do cinema, a partir de uma tela branca, quando se apagam as luzes e começa a projeção, é uma metáfora muito sobre essa colonização, que já colonizou a tela do cinema, mas o quanto ela ainda pode servir a reescrever as histórias de acordo com aquilo que pode ser trazido do que foi esquecido, do que está na penumbra, mas pode ser lembrado. Porque, diz a memória do cinema, né? E como eu sempre aprendi com os grandes fotógrafos, como Walter Carvalho,
a gente lembra mais do cinema na transição entre cada frame, a gente pisca o olho, né? E quando a gente pisca o olho, a gente olha para dentro. Quando a gente olha para dentro, acontece toda aquela reformulação do Bergson, né? Da associação, a relação entre o que a gente percebe e o que a gente sente. Quando a gente fecha o olho, vai lá para dentro da gente a memória do que o filme nos associa, nos identifica na nossa vida e torna aquela cena mais poderosa. Porque pode ser a minha mãe, pode ser a minha madrinha, pode ser o meu filho, pode ser o meu cachorro. E aí ele torna mais poderoso. É quando a gente fecha os olhos que a gente guarda o filme. Então, nesses momentos da penumbra, está a memória daquilo que a luz não mostra na tela branca. Então, eu acho que essa metáfora dessa tela que fagocita e que, no fim, a protagonista vence tirando uma foto, filmando ela, ou seja, ela vence com o cinema. É muito impressionante. Eu tô arrepiado. Dalila, desculpa. Até me alonguei também. Imagina, sempre bom, né, quando a gente fala sobre algo de modo apaixonado, né? Acho isso muito, muito interessante. Bom, o meu favorito também é o Nope, que tem a tradução de Não Olhe, mas eu acho o curto e grosso Nope muito importante, porque curiosamente, eu também acho esse um filme frontal, ainda que bem mais... Bom, tanto quanto o Get Out, tanto quanto o Corra. Por quê? Porque o Nope, para mim, é essa... E é quando o personagem Daniel Kaluuya está no carro, né? E ele diz, não quero participar disso, quase como assim, eu não quero estar aqui. É uma recusa o espetáculo, e é uma recusa a compactuar com esse espetáculo, e uma recusa a transformar o trauma em mercadoria, que é o que exatamente acontece aí no caso do personagem que é o oriental, que teve a experiência, que viu no set daquele sitcom, acho que é um orangotango, um chimpanzé, agora eu não me lembro, mas aquele macaco que um chimpanzé. É um chimpanzé, surta e acaba atacando os membros da equipe. E esse personagem oriental, ele tem toda, a gente vê isso, né? Ele tem toda uma memorabilia do trauma, e ele transformou o trauma dele, sobre o qual ele não consegue falar. Inclusive, quando eles perguntam, né, os irmãos perguntam para ele como foi, ele cita uma sketch do Saturday Night Live, ou seja, ele não sabe falar sobre o trauma dele, e ele transforma o trauma dele em mercadoria. E eu acho que essa fala, Nope, e essa postura do Daniel Kaluuya, eu acho que, inclusive, ele está um ótimo ator nesse filme, porque ele está o tempo todo se esquivando, ele é um pouco corcunda, ele se recusa a ser observado e a devolver o olhar, e ele, tanto quanto o cavalo, né? Porque ele pede, quando ele está lá no estúdio, lá no início, com o cavalo, assim que o pai deles morre, e ele toma o lugar do pai, né? Ele leva o cavalo e ele fala, olha, por favor, não chegue perto e, por favor, não encare o cavalo, porque algo pode dar errado a partir daí. E eu acho que e também essa questão de não olhar para o monstro, porque se você olhar para o monstro, que nada mais é do que você vai ser engolido. Então, acho que tem um pouco disso, é uma recusa a se tornar um objeto na lógica do espetáculo, uma recusa a vitimizar a sua história de trauma, é uma recusa, então eu acho isso muito potente, ele está dizendo assim, eu estou me colocando nesse lugar, eu estou trazendo toda a história, né, da minha ancestralidade, né, de todas as questões sociais do que é ser um negro na indústria cinematográfica americana, né, e o que é ser um homem negro na sociedade em que a gente vive, só que eu me recuso a compactuar com o espetáculo, eu não vou fazer da minha dor, eu não vou fazer do trauma uma mercadoria, e eu acho isso uma postura política e ética, assim, das mais... aí eu me arrepiei, assim, também, das mais impressionantes de um cineasta, porque ele tem poucos filmes, né, de longa-metragem, e ele já tem uma postura política muito clara,
e uma postura política que é estética também. E eu acho que esse Nope é essa recusa, é uma recusa a transformar o trauma em mercadoria. E eu acho que o filme é sobre isso, inclusive também o filme é sobre essa indústria, que é uma indústria já do pastiche, uma indústria que se fagocitou a ela própria, né? Então ela é um pouco... E eu acho muito interessante, porque ela abarca tudo, né? Ela abarca tudo e regurgita, e eu acho isso muito... É como se fosse uma máquina de moer, né? De moer a vida, né? Eu acho que é um pouco essa metáfora também, né? Da cultura, não da indústria cultural, como essa máquina que vampiriza, num certo sentido, a vida, né? E eu acho muito interessante também. Bom, agora eu me esqueci, tá? Me veio sobre o que eu ia falar, mas enfim, acho que o mais importante para mim é isso, é uma recusa a ser domesticado também, é uma recusa a ser domesticado, ao contar uma história, né? Ou ao ser... eu acho muito interessante, porque ao mesmo tempo em que ele se assim, dentro da lógica das políticas identitárias, né, de você assumir a sua identidade, né? Você contar a sua própria história, ele faz esse passo além, que é, tudo bem, eu vou contar a minha própria história, né? Eu vou contar a história do meu povo, né? Eu vou contar a história do meu lugar, mas eu vou me recusar a vender e a me vender e a me prestar para isso, assim. Então eu acho isso muito, é uma postura ética muito primorosa, assim. Para mim ela é indubitável, assim. Por isso que eu diria que esse filme, na verdade, ele é quase um manifesto a respeito de como lidar com a questão do trauma no cinema, né? Porque eu acho que o filme começa com isso, né? Você tem o episódio do macaco, e depois ele é retomado, né, como você sabe, da história ali, e tem toda essa questão. E, por outro lado, também aqui, eu acho que aí para amarrar meus comentários anteriores, ele parte de algo muito concreto, né? Por exemplo, essa questão você tem, né, a figura do jockey negro, que também era o domador, né, era o jockey, né, e era digamos assim, o domador, né, era quem tinha relação com o cavalo, aquele cavalo que vai ganhar a história, né, como no filme do Muybridge, né? Então eu acho muito curioso como você tem ali também a primeira representação de um homem negro, né, na história do cinema. Só que ele está ali como um objeto, ele está sendo visto, ele está sendo fotografado. E aqui ele faz essa inversão. Na verdade, é uma recusa a estar nesse lugar de objeto, de um objeto inanimado, ou então animado, mas assim, uma potência da natureza que é quase como o irracional, né? De estar nesse lugar do irracional, de estar nesse lugar do objeto, então, enfim, daquilo que não corresponde às ideias, ou ao iluminismo, enfim, né, ao pensamento, enfim, seria o oposto a isso. E ali é o tempo inteiro ele negando esse lugar e se reapropriando, né, e se apropriando da máquina de visão, assim, né? E eu acho muito interessante porque também tem a questão do índice, né? Assim, eles querem registrar um acontecimento, né? Então eu acho muito curioso como essa questão ela vem também uma discussão, né, do cinema como um aparato de registro de um índice de algo que aconteceu. Então é uma verdade, né? Eu achei muito curioso porque esse filme de alguma forma ele traz, né, de volta no nosso mundo em que a gente já está no mundo da pós-verdade, digamos assim. Ele retoma uma questão, parece anacrônica, mas na verdade acho muito interessante, porque é a questão do testemunho, né? A questão da imagem como inscrição verdadeira. Então, acho mais ou menos essas coisas que eu queria levantar, e que essa postura política, quase um manifesto ético, né, a respeito de como se filmar e como ser filmado, né, de como contar a própria história de trauma, né, e elaborar o trauma, né, através de uma recusa do espetáculo. E, por outro lado, também digamos assim, talvez fé no cinema como ainda um lugar em que é possível
tratar de verdades, né? Então, acho E esse ele está filme... fazendo isso a cada filme, né? Cada filme reapropria e reocupa mais uma parte da história com H maiúsculo, com uma revisão histórica a partir de perspectivas que tenham sido oprimidas ou invisibilizadas, né? Então ele está revalorizando essa perspectiva. Eu acho que a Yasmine queria acrescentar uma coisa. Eu fiquei pensando nisso que você estava dizendo dessa relação da recusa, e eu acho que uma outra recusa que ele faz também, aí considerando tanto o nome quanto a recusa do personagem que você trouxe, né, a partir do dizer esse nope, né, que é o título do filme, é ele separar também a pessoa negra dessa relação de animalização. Porque a gente que é preto, a gente já ouviu das nossas mães em algum momento que se a gente fosse abordado ou pela polícia ou por alguma pessoa em algum ambiente que a gente fosse fazer uma compra, visitar ou etc., que não era pra gente encarar. Né? Quando a gente vai ler relatos das relações de escravizados com os seus donos, também tem isso de que você não podia encarar, você tinha que estar de cabeça baixa e tal, etc. E aí eu acho que ele consegue romper, porque ele, a irmã e aquelas outras pessoas racializadas, nenhuma delas atacam diante de uma troca de olhares. Quem ataca diante da troca de olhares são justamente os animais que são racionais. Então é o cavalo, é o macaco, é a Jean Jacket. É aquela criatura. Então acho que esse rompimento desse laço também, assim, um forte abraço que ele dá de humanização das pessoas negras. É isso, gente. Não poderíamos ter encerrado numa nota melhor com as palavras de nossa convidada especial, que a gente quer agradecer e convidar para voltar sempre, por gentileza. Com certeza eu volto. Olha, só já convidar. É uma promessa. Ó, vambora. E Dalila, quando vão poder ver o programa, inclusive esse, qual dia, qual bate-horário? Todas as segundas-feiras, às 11 da manhã, nas redes sociais da AIC e com a gente lá para responder comentários e dúvidas no chat. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada.